Sextou, bebê, sextou. Esse sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês uma história que eu queria ter trazido semana passada no Cestas Assustadoras, porém eu achei que ainda era muito recente e de repente a gente tenha mais informações. E foi o que acabou acontecendo. Hoje temos mais informações sobre o Titan e também sobre o próprio Titanic, que acabou voltando aí a história. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o Titanic até a gente chegar no Titan, que acabou se tornando sim agora parte da história do Titanic. Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifique sua inscrição, sino de notificação. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa então. Penny e Jack, vinheta. O navio mais poderoso do mundo e que mais exerce fascínio nas pessoas até os dias de hoje foi projetado do zero. Antigamente existia muito você pegar um navio ou você pegar um barco e você reformar e colocar o que tinha de melhor dentro desse barco, mas não foi o que o Estrela Branca, a empresa que constrói o Titanic, fez. Eles simplesmente construíram esse navio do nada. Eles construíram esse navio porque esse navio marcava o apogeu de uma empresa de navegação, dominando o mercado e sempre sendo marcada por ter sempre cabines luxuosas e sempre por poder atender os ricos. Então, por que não criar um navio rápido, seguro e bonito? E eles não queriam um navio qualquer, eles queriam o maior navio que eles pudessem construir. E foi justamente isso que eles fizeram quando criaram o Titanic, porque o Titanic ele foi projetado peça a peça. E muita tecnologia de dentro do Titanic, na verdade, nem mesmo as pessoas que estavam lá dentro sabiam usar. Para conseguir vender depois que o Titanic ficou pronto, todos aqueles ingressos de primeira classe que chegavam a custar de 3.500 a 4.200 dólares, o que hoje era uma pequena fortuna, seria uma pequena fortuna, eles precisaram então usar o já aposentado. Todo mundo achou que ele se aposentaria no Titanic, mas parece que a história não foi assim. O capitão Edward John Smith, ele já estava aposentado há alguns dias quando essa empresa, onde ele trabalhou 30 anos, tira ele da aposentadoria e coloca ele nos cartazes de venda do Titanic. O capitão Edward John Smith, ele era conhecido por ser o capitão dos milionários. Ele sempre estava em meio aos milionários quando existiam viagens. Ele passava segurança para as pessoas, então isso fazia com que todo mundo viajasse muito feliz e muito seguro. Então o que faltava era ter, vamos colocar assim, um bom garoto propaganda. E esse garoto propaganda foi o capitão A.J. Smith, como ele era carinhosamente chamado. O capitão A.J. Smith, no começo, ele não fazia questão de levar esse navio, até porque tinha muita tecnologia que ele não conhecia, mas depois de conhecer o navio por dentro, depois de pisar no Titanic, ele decidiu encerrar de vez a sua carreira, fazendo então essa primeira viagem, seria a primeira viagem do Titanic. E a verdade é que o Titanic ele foi um navio que parece que aconteceu muita coisa, principalmente dentro do navio, mas não, porque o Titanic ele só funcionou por 4 dias e meio, foi o tempo que demorou até o dia do naufrágio. O Titanic ele zarpa de Southampton, na Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912 e ele vai iniciar um naufrágio no dia 14 de abril, vai ser do dia 14 para o dia 15 de abril do mesmo ano, de 1912. E por que isso aconteceu? Porque o diretor da empresa estava no navio e queria que esse navio surpreendesse todo mundo com a sua velocidade. Então, ele sempre exercendo poder em cima do comandante, fez com que o navio estivesse sempre a todo vapor para que eles pudessem chegar mais rápido. Isso não poderia acontecer. Quando eles chegaram ali no seu segundo dia de viagem, eles chegaram num pedaço ali do mar onde tinham muitos bancos. Existe um nome específico, mas é como se fossem bancos de gelo, que são muito perigosos porque mal dá para ver, então quando eles passam, eles acabam cortando o casco do barco. E também tinham muitos icebergs e vários, mas vários avisos de iceberg foram mandados, mas foram mandados para um equipamento que o comandante não tinha familiaridade, o que seria para a gente hoje como se fosse um WhatsApp. Nós estamos falando dos telégrafos sem fio, era da empresa Marconi.
cônico. E as pessoas que trabalhavam, né, para esse telégrafo eram da própria empresa, então elas não entendiam muitas coisas de barco. E quando os alertas eles ficavam aparecendo e aparecendo, isso interrompia o que eles estavam fazendo, que normalmente era mandar mensagens para as pessoas que estavam na primeira classe, e muitas vezes eles não respondiam. E teve até mesmo uma vez que eles acabaram mandando uma mensagem mal criada de cuidem da sua vida para um barco que estava avisando que tinha um iceberg bem na frente deles. E esse iceberg vai ser o iceberg que 2 dias depois eles vão acabar ali sofrendo o acidente que vai gerar o naufrágio. Quando se fala de bots, porque afinal de contas essa história todo mundo conhece, mas o que muita gente não sabe é que a questão dos bots não era uma questão irregular. Eles só tinham feito um barco com uma capacidade para muitas pessoas e colocaram o número, que seria o número ali regulamentado de botes. Então, todo navio, todo transatlântico tinha que ter aí no mínimo 16 botes salva-vidas. Então, eles decidem colocar 20 botes salva-vidas. Só que eles precisariam ter o dobro disso para poder colocar todo mundo que estava dentro do navio, caso acontecesse algum acidente. Mas não com o Titanic, porque afinal de contas, o Titanic foi criado para não afundar. Ele era o barco que nem Deus poderia afundar. Cada pedaço do Titanic foi pensado, cada compartimento, cada comporta, como aconteceria caso acontecesse algum acidente no gelo, que era uma das maiores preocupações e também uma das maiores causas de naufrágio. E tudo foi pensado, caso acontecesse, essas portas existiriam portas que isolariam a água e mesmo que chegasse no limite, até acontecer um naufrágio, todo mundo já teria saído do barco, isso se o barco chegasse a naufragar. Então, o navio era um navio muito grande, ele tinha assim o tamanho de 2 estádios de futebol, era uma coisa extremamente monumental de grande, então precisaria ser um bom estrago para poder afundar um navio novo e extremamente forte. Ele tinha casco duplo, ele tinha paz, potência, então muita coisa, até mesmo com a própria potência do barco, ela podia ajudar o barco aí a conseguir sobreviver, chegar a um porto. Mas também esse vai ser um dos motivos aí, inclusive, do Titanic afundar até mais rápido do que ele afundou. Diferente de muitas outras histórias de barco, o Titanic ele marca várias e várias histórias de pessoas que acabaram sobrevivendo e foram contando as suas histórias e vimos aí como demorou para que acontecesse. Então, as pessoas se desesperaram, tem muitas histórias, coisas que foram acontecendo e que muitas vezes não acontece da mesma forma com outros barcos. Em Speed Astúrias, Costa Concórdia, não aconteceu desse jeito. Talvez o que mais tenha se aproximado tenha sido o Costa Concórdia. E que teve ali o seu capitão, inclusive, que foi aí como um rato, foi o primeiro a deixar a embarcação. No caso do Titanic, nós estamos falando do senhor A.J. Smith. O capitão A.J. Smith era uma referência de capitão, um capitão muito bom, mas infelizmente ele também era um funcionário e o diretor da empresa. Todo mundo tinha embarcado, eles já tinham zarpado e disse que queria chegar a Nova York, que era o destino mais rápido do que eles tinham marcado lá para chegar. Então era para ele acelerar, colocar a todo vapor o navio, porque eles queriam chegar no porto impressionando. Ele queria que o Titanic entrasse para a história. E parece que esse dia havia chegado, porque afinal de contas, ele entrou na história. Ele é lembrado até os dias de hoje, mas não pelos motivos certos. Tudo foi feito com tanta pressa, tão rápido, nem mesmo os móveis do navio estavam prontos quando eles decidiram zarpar, e por isso eles precisaram do capitão A.J. Smith, que pôde explicar para as pessoas que as coisas eram muito novas, que era melhor ser instalado, por exemplo, com as pessoas lá para que elas pudessem dar o seu toque pessoal. Então, tudo isso era explicado pelo capitão e essa era a verdade. O Titanic nem estava totalmente pronto. Móveis, enfeites ainda foram colocados já com os passageiros dentro do Titanic. As áreas comuns, como por exemplo a escadaria, os bares, os restaurantes, já estavam prontos. Mas as cabines, muitas cabines ainda precisavam ter os seus móveis colocados. Então tudo foi feito com muita pressa, mas eles não queriam tirar a data que eles já tinham fixado, que era 10 de abril de 1912, de jeito nenhum. E foi por isso também que ele só tinha aí pouco mais de 2.000 pessoas a bordo,
porque o Titanic ele tinha uma capacidade para 3.500 pessoas, então era um navio gigantesco. Passagens extremamente caras da primeira classe não foram feitas apenas para as pessoas curtirem o melhor da vida, porque isso também o Titanic tinha para oferecer. Piscinas, academias, sauna e tudo, até banho turco tinha no Titanic para a primeira classe. A questão é a seguinte: fazer essa viagem no Titanic naquela época era sinônimo de riqueza e tinha um fenômeno acontecendo, eram os novos ricos. Então, muitas pessoas acabavam viajando no Titanic não porque queriam, não porque precisavam, mas sim porque era glamuroso. Podia servir basicamente ali como noites e noites de jantares, onde as pessoas poderiam mostrar suas joias, suas roupas, seria um desfile. Um desfile de futilidade? Sim, porque se nós formos comparar com a segunda classe e com a terceira classe, a coisa chegava a ser assim gritante. Não é que as passagens fossem extremamente baratas, perto, né, das passagens de primeira classe, eles também não tinham muita coisa, eles tinham uma cama para dormir e uma refeição. Já a primeira classe era servido um menu que muitas vezes ali eram pratos servidos na realeza. Chefes de cozinha extremamente caros, aí muito bem pagos e cheios aí de nome, de sobrenome, chefes franceses, então tinha de tudo do bom e do melhor e tudo isso também custava muito dinheiro. Sem contar a segurança na primeira classe, que precisava ser extremamente redobrada porque eles tinham muitas joias e essas joias não podiam de forma alguma desaparecer, então também era sempre aí uma vigilância muito grande em cima da primeira classe. No dia 10, nem todo mundo, não era só o Titanic que estava faltando ali algumas coisas, né? O navio, basicamente, ele não estava ainda totalmente terminado e também a tripulação, as pessoas que estavam trabalhando não tinham feito todos os treinamentos, o que era o caso, por exemplo, do sistema de botes. O sistema de botes tinha ganhado um sistema de rolamento diferente que ninguém estava acostumado a trabalhar, então basicamente ninguém nem chegou a colocar um bote salva-vidas na água antes do navio zarpar porque não deu tempo. Então eles tentaram ali com 2 botes, mas nenhum nem chegou a tocar água e foi por isso que quando eles precisaram usar os botes, ninguém tinha a menor ideia de como fazer. Botes foram com menos pessoas dentro, botes viraram, foi uma grande confusão, justamente porque ninguém tinha treinamento nem mesmo para ajudar as outras pessoas, guiar as pessoas para o lugar certo. Então, por isso que acabou virando também uma grande confusão. No dia 14 de abril de 1912, avisos e mais avisos de icebergs vão começar a chegar. Um deles, o próprio capitão vai entregar para o diretor da empresa e o diretor da empresa vai guardar no bolso dele esse aviso. E esse aviso era um aviso de iceberg. Já havia 2 dias que eles estavam recebendo avisos de iceberg, o tempo tinha mudado, tinha ficado muito frio. Então, 9h30 da noite do dia 14 de abril de 1912, o capitão olha tudo que precisa ser visto, coloca todo mundo em seus postos, colocam ali as pessoas que ficavam olhando na parte de cima para ver se não tinha nenhum perigo na frente, né, do navio, e vai descansar na sua cabine. Então, quando a frase iceberg à frente foi dita e o sininho foi tocado, já era tarde demais e quem estava no comando teve menos de 45 segundos para tomar uma decisão do que fazer com o barco, mas eles já estavam basicamente em cima do iceberg. Não tinha muita coisa para fazer, o navio estava a todo vapor, então não teve jeito, não adiantava desacelerar, não adiantava fazer nada, as coisas não funcionam assim no mar. E foi aí, depois disso, que eles perceberam que basicamente metade do navio tinha ganhado um rasgo pelo iceberg, né? O iceberg ficou 8 segundos arrastando, né, no casco do navio, fazendo com que 6 das comportas, ali 6 estágios, vamos colocar assim, do casco do navio ficassem prejudicados. E isso saía totalmente do esquema que tinha sido criado para que, caso acontecesse um acidente com o iceberg, eles conseguissem conter a água, porque 6 compartimentos aí já era muita coisa, faria um peso e acabaria deixando o navio aí muito torto e eles tinham medo do que poderia acontecer. Mas ainda achavam que conseguiriam manter as comportas fechadas e conter o que estava acontecendo com mangueiras. E foi justamente isso que eles começaram a fazer.
Quando o capitão levanta, ele pede para que as pessoas deem uma olhada, né, nos compartimentos para ver se está enchendo de água, qual foi o estrago, como foi o estrago. E o que ele recebe de notícia é que não tinha nenhum estrago sério evidente, tinha um pouco de água entrando, então é mandado que busquem ali as mangueiras e comecem a tirar a água do navio. Acontece que eles não tinham percebido, mas tinha um compartimento que já estava com 11 metros de água e já estava se espalhando. Logo, muitas comportas não conseguiram mais ser fechadas. Isso também é um ponto de dúvida até os dias de hoje, porque durante a investigação do Titanic, depois que aconteceu o naufrágio, eles vão ficar com uma dúvida que permeia até os dias de hoje, se de fato foram as pessoas que foram pegar as mangueiras que não conseguiram fechar as portas, ou se depois que o Titanic acabou sofrendo esse acidente com o iceberg, não acabou estragando ali o sistema das portas, as portas que teriam que conter a água, por isso tudo teria inundado. Só que uma coisa todo mundo tem certeza: a ordem do diretor para o capitão de continuar, mesmo depois da batida do iceberg, por mais 20 minutos, com o Titanic funcionando com a metade da velocidade, ajudou e ajudou bastante a terminar de inundar toda a parte de baixo do navio. Pessoas não percebessem e não ficassem com medo e não colocasse pânico, ele disse então para o capitão A.J. Smith que continuasse pela metade que eles estavam navegando, mas que continuasse porque não era para tudo aquilo e o navio aguentaria, era só uma questão de fazer reparos e eles já podiam começar a fazer os reparos. Ele não tinha a menor ideia do que ele estava falando, essa era a verdade, só que quem tinha alguma ideia também não desafiou o homem e continuou fazendo o que ele estava mandando. Logo nessa hora, o senhor Andrew, né, que tinha projetado o navio, ele desce e vê o tamanho do estrago, chega na mesa junto com o capitão e também com o diretor da empresa do navio e diz que eles têm 2 horas até o Titanic estar no fundo do mar. Os compartimentos inundados fizeram com que o navio ele ficasse numa posição em que ele acabou partindo. Os 20 botes salva-vidas foram mal usados, alguns nem chegaram a ser usados, acabaram virando, não conseguiram desvirar, foi uma grande confusão e apenas 700 pessoas conseguiram sair nos botes salva-vidas. Isso foi uma coisa horrível. Então apenas mulheres e crianças foram aceitas nos botes, porém também tinham muitos homens ricos que estavam basicamente ali pulando nos botes e também tinham pessoas aí que eram bem assim fortes, que acabaram colocando suas esposas, seus filhos, se despedindo e mesmo sabendo que teria direito ali de entrar ou que conseguiriam entrar se quisessem, não iriam tirar ali o espaço de uma mulher e de uma criança. Homens poderiam ter ido embora com as suas famílias, simplesmente tendo ali um ato egoísta e não foram. Outras pessoas poderiam ter saído porque tinha uma mulher, mas já estavam casados há muito tempo e não deixariam ali o seu cônjuge porque um iria sobreviver sabendo que o outro ia morrer, então acabaram ficando. E essa também é parte da história de um antepassado de Wendy Rush. E logo aí mais para frente vocês vão saber quem é a Wendy Rush, tá? Então guardem essa informação aí. Depois que tudo acontecer, mais uma vez, depois que acontecer o naufrágio, né, e eles chegarem ali ao número de pessoas que perderam as suas vidas na embarcação e também o número discrepante de homens ricos que conseguiram sobreviver nos botes salva-vidas, uma grande investigação ali na Inglaterra vai ser feita, porque eles queriam saber por que mais homens ricos se salvaram do que mulheres e crianças da terceira classe. E aí a gente sabe, teve um portão fechado, algumas pessoas podem ter ou não pulado esse portão, e o resto a gente nunca vai saber, porque afinal de contas não estávamos lá dentro. Pessoas que sobreviveram, né, ao naufrágio, na sua maioria crianças, já adultas, quando eles começaram a fazer expedições no Titanic em 1985, já contavam histórias. Então, já existiam vários barcos que recebiam como se fossem sinais de SOS pedindo socorro e vinha como se fosse ali do Titanic mesmo. Então, as pessoas tinham um pouco de medo e também os submarinos. Os submarinos, eles tinham um pouco de medo. Alguns submarinos chegaram a passar próximo ali ao Titanic, mas tinham sempre ali alguma coisa meio sobrenatural que acabava acontecendo. Não é necessário dizer que uma coisa dessa magnitude, né, uma tragédia dessa magnitude deve ter deixado uma energia
bem ruim naquele lugar, e só de você saber que você tá dentro d'água e que de repente você vai passar, né, num navio que aconteceu algo como isso, é bem complicado. Lembrando que eles contavam, né, a história do Titanic na noite que o Príncipe de Astúrias afundou. Então, parece que contar a história do Titanic dentro da água ou de repente passar por ele não era uma coisa que as pessoas gostavam muito de fazer antigamente. Mas eu tô dizendo antigamente, por quê? A partir de 1985 começam as expedições, então muitas pessoas começam a tirar coisas do Titanic, começam a acontecer ali, muitas máquinas começam inclusive a ser criadas para poder chegar até o Titanic. Alguns foram criados mesmo para conseguir chegar naquela profundidade e eles foram recolhendo algumas coisas, existem sapatos, existem óculos, tiraram sim bastante coisa do Titanic e é isso, inclusive, que fica exposto em vários museus aí. Tem até um museu em Las Vegas que tem o espelho do capitão A.J. Smith, só que esse espelho não estava no Titanic. Parece que depois que o Titanic afundou, as pessoas que sobreviveram que começaram a ficar assombradas. Só que a questão toda é a seguinte: essas pessoas viram muita coisa, então é bem difícil a gente pensar que essas pessoas saíram assim, plenas, né, de um evento como esse. Mas existiam sim diversas pessoas que sobreviveram e que depois as suas casas eram assombradas, as pessoas que conviviam com eles acabavam vendo vultos, normalmente dos seus maridos que tinham ficado no Titanic. Então muitas coisas começaram a acontecer de sobrenatural, mas eu tenho certeza que nenhum foi tão assim evidente como o do capitão A.J. Smith. O capitão A.J. Smith teve ali algumas vezes pessoas chegaram a ver o capitão assim, como se fosse uma pessoa assim viva mesmo, convivendo entre os vivos. Por quê? O SS Winderhave estava passando próximo ao local e o capitão começou a conversar com um homem, né? Um homem ali que já tinha uma certa idade, muito educado, que olhava tudo, perguntava pouco, escutava bastante, ele contou muitas histórias e algum tempo depois ele viu uma foto do capitão do Titanic e ele disse: olha, eu conheço esse homem. E alguém chegou para ele e disse: você não pode conhecer porque esse homem está morto, ele era o capitão do Titanic. E ele tem ali total certeza que ele conversou por horas a fio com o capitão do Titanic. A casa dele, as pessoas que foram herdando a casa, não conseguiam viver na casa, eles ficavam vendo o capitão na casa e tinha sido uma casa que ele tinha morado quase que a vida inteira, desde que ele era muito jovem, ali adolescente. Então não era uma casa grande, não era uma casa luxuosa, mas infelizmente a casa ficou um pouquinho assombrada, né? Tinha ali uma empregada que chegou a vê-lo algumas vezes e também tinha um espelho, que era o espelho dele, né? Parece que o espelho tinha sido dado pelo pai, aquelas coisas com valor sentimental, e as pessoas olhavam, quando pegavam o espelho e olhavam, e assim, muito rápido, acabavam vendo o rosto do capitão. Esse espelho parece que ele acabou assustando tantas pessoas que hoje ele está, inclusive, nesse museu em Las Vegas, que é o Museu do Titanic, onde eles recriaram vários pedaços ali do Titanic, claro, numa proporção menor, para que você pudesse tirar fotos, né, nesse lugar. Então, as pessoas que trabalham fazendo esses tours e contando tudo, sempre tem uma história aí diferente para contar, que acabam vendo uma pessoa parando próximo às escadarias e depois a pessoa desaparece, que depois que todo mundo vai embora, aquela orquestra que ficou tocando, né, para as pessoas que estavam entrando no bote para acalmar as pessoas, eles continuam escutando, eles tocarem, se você ficar bem quietinho, assim, você sempre escuta pelo menos um pouquinho da música. Então são diversas coisas aí que vão assustando as pessoas ao longo do tempo. Essa investigação que eu comentei com vocês, que foi feita depois, e é uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, e que também eu tenho certeza que vai acontecer com o Titan também, a gente já vai falar sobre ele. Foi uma investigação que falou com oficiais mesmo, que estavam ali junto com o capitão. O capitão, ele perde a vida no naufrágio, junto também com o Sr. Andrew, que foi o homem que projetou o navio. Já o diretor da empresa pula num bote. Então, não precisa dizer, né? O cara ficou com medo, pulou num bote, tomou o lugar de uma pessoa e ainda tinham muitas coisas ali para ser ditas contra ele. Ele representava a empresa, então, obviamente, ele quase, mas quase ficou preso.
tá? Mediante ali muitos depoimentos de pessoas que trabalharam no navio. Ele quase foi preso, mas depois ele caiu no esquecimento e acabou também na miséria. Então não sei o que foi ali, não sei se viver valeu tanto a pena para ele. Foi durante essa investigação que todos esses detalhes que eu contei para vocês sobre as portas, sobre a perda também de muitos ali salva-vidas, né, botes salva-vidas, por não saber mexer, falta de treinamento, eles acabaram catalogando que não teve treinamento. Então esse tipo de coisa foi muito importante e talvez aí tenha ajudado o Titanic a afundar mais rápido, principalmente aí a atitude do presidente da empresa, que mandou que o navio continuasse ali andando, né, continuasse funcionando e não parasse totalmente, porque esse tempinho que ele ficou aí, 20 minutos que ele ficou ainda em movimento, fez com que mais água entrasse no Titanic. Então isso acelerou aí já uma coisa que já era bem ruim. Então não adianta, ele também teve muito a ver com o que aconteceu com o Titanic. E quando toda essa história parece que tinha ficado no fundo do mar, e muitas vezes quando a gente escuta uma história sobre um navio que afundou ou alguma coisa que aconteceu, a gente lembra do Titanic, ou vê o filme, ou escuta uma música que lembre o Titanic, ok, agora você ligar a televisão e ficar sabendo que um submersível agora, em 2023, está em uma missão de descer até os destroços do Titanic para poder saber como está, né, todos aqueles destroços e saber que tem 5 pessoas dentro dele e que ele desapareceu, foi uma coisa que deixou todo mundo colado na televisão. Foram 5 dias assim, direto mesmo, desde que chegou a notícia na televisão. Todas as emissoras, todos os canais começaram a falar sobre isso. Foi uma coisa que todo mundo falou, não parou de ver e contou junto todas as horas que ainda se tinha de oxigênio dentro do submersível Titan. O submersível Titan era um submersível feito ali, ele tinha sido projetado para fazer viagens ali, viagens exóticas para ver os destroços do Titanic. O Titan, ele já estava na sua 6ª viagem e o que poucas pessoas sabiam era como era duvidosa essa embarcação e também a empresa, a Ocean Gate. E agora que a gente vai começar a falar um pouco sobre o Titan, do que ele era feito e também como funcionava essa empresa, principalmente quem era a Wendy Rush. Wendy Rush, ela é a esposa que é o CEO então da Ocean Gate, mais precisamente ali um dos donos da Ocean Gate. Os dois eles eram casados há muitos anos e ela era uma descendente ali, uma descendente direta de um casal que acabou sim perdendo a vida no Titanic. Um casal que foi retratado até mesmo no filme. Segundo o que ela conta, o avô dela tinha conseguido um espaço dentro de um bote para poder sair junto com ali a esposa dele, que no caso era acho que a bisavó dela. Ele acabou cedendo o espaço dele, ele acabou cedendo o lugar dele para uma mulher com uma criança. Quando ele toma essa atitude, a esposa dele se levanta também e diz que ela não vai embora e deixar ele lá sozinho e que se não tinha mesmo o que fazer, os dois então perderiam a vida juntos porque eles passaram uma vida inteira juntos. E é assim que acontece. E é dessa forma que, direta ou indiretamente, o Titanic também vai fazer parte da história da Ocean Gate. Stanton Rush, ele queria ser astronauta, porém ele não tinha uma visão muito boa. Então, quando ele tenta entrar para as Forças Aéreas Americanas, ele é reprovado. Então, ele começa a ir para um outro ramo. Ele começa a trabalhar com testes de avião, e só que na área comercial e não na militar. Então ele vai avançando cada vez mais até que surge a ideia então de ter a Ocean Gate, fundar a Ocean Gate, que ele vai fundar junto com Guilherme Solon. Então tanto o Stanton Rush como o Guilherme Solon começam com o seu primeiro submersível, era o Antípodes, foi que eles tiveram para iniciar as atividades, isso no ano de 2012. Quando eles decidem, né, iniciar as atividades, eles recebem ajuda da Boeing, recebem ajuda da Universidade de Washington, vários lugares, parece que até a NASA chegou a fornecer algumas peças, era uma coisa ousada, mas até então eles estavam achando uma ótima ideia, tentar treinar pessoas para usar submersíveis, então tudo parecia estar andando bem na empresa, e a empresa com muita capacidade de crescimento,
mas é aí que começam as viagens, então, até os destroços do Titanic. Eles precisavam cada vez mais ali de submersíveis mais potentes, com carenagens melhores, só que tudo isso era muito caro. Então, eles não tinham condições de utilizar ferro, utilizar metais, que já são metais mais conhecidos, e decidem substituir isso, tá? Quem assistiu aquela série, aquele Quarta Séries, que estava falando do cara que tinha também, como se fosse aí que também era um submersível, que ele basicamente fez sozinho o submersível junto com a jornalista, era basicamente isso, tá? O Titan, muitos diziam, inclusive um homem que acabou viajando no Titan, teve mais ou menos essa impressão, que tinham feito o Titan no fundo de um quintal com peça reciclada. E ninguém sabe de fato se não foi mesmo isso. A primeira coisa que acabou assustando as pessoas é o material. Ele é feito todo em fibra de carbono e titânio. Só que acontece que não existem grandes estudos, testes, nem marcações, nem uma regulamentação do uso desses materiais para descer aí em profundidades tão baixas. A pressão a 3.800 metros ela é extremamente forte, são toneladas de pressão, então precisa, né, que o equipamento seja muito forte, funcione muito bem e não tenha nenhum tipo de avaria. E a bem da verdade é que ninguém tem um controle sobre isso, por quê? Várias vezes o próprio diretor de operações da época, principalmente ali no ano de 2018, avisou que precisava fazer como se fosse ali testes de destruição, né, do Titan. Então eles precisavam de submersíveis iguais, submersíveis com o mesmo material, para poder destruir, dar uma olhada para ver como ia ficar a capacidade, quantas viagens ele suportaria, esse tipo de marcação que até os dias de hoje não existe. Só que o CEO da empresa, então o Stanton Rush, ele disse que eles não fariam isso. Inclusive nessa época eles fizeram uma nota de retratação dizendo que a Ocean Gate ela não tinha nenhuma liberação naval, porque esses certificados navais, eles normalmente só visavam o equipamento e não a operação, e que a Ocean Gate ela era revolucionária porque ela investia na forma de se operar e não tanto ali no equipamento, que a maior parte dos acidentes aconteciam não porque o equipamento não era bom, mas sim porque ele tinha erro humano, e esse era um equipamento que não abria margem para acontecer erros humanos. Isso tudo não soa muito bem, porque mesmo que uma coisa ela é muito bem feita, tem um bom programa, tem um bom tudo ali, né, teoricamente, se o ferro que está ao redor te segurando com toneladas de pressão de água para você se manter vivo, eu acho que não é uma boa ideia você utilizar um material que você não está acostumado. E foi justamente isso que eles começaram a fazer, usando então essa fibra, né? Essa fibra de titânio que ninguém tinha muita ideia quanto poderia suportar. Porém, eles ainda fizeram muitas viagens, tá? O Titan, ele desceu algumas vezes até os destroços do Titanic, inclusive junto com um repórter que na época queria ver como funcionava o Titan. E já nessa viagem, ele percebeu, essa viagem foi em 2022, e ele já percebeu que tinha problemas com o Titan. O Titan perdeu a conexão com o navio-mãe em torno aí de 5 horas, então eles ficaram 5 horas ali sem nenhum tipo de comunicação. O jornalista ficou apavorado, falou assim, mas não tem nenhuma outra forma da gente se comunicar e tal? E eles disseram que não. Então ele percebeu que eles não tinham como ser localizados se não voltasse a transmissão, porque uma vez que você está dentro da água, se você perder a comunicação com o navio-mãe, ninguém sabe onde foi parar o submersível. Eles não tinham GPS, eles não tinham nada. Então era muito difícil eles conseguirem encontrar ali o submersível, caso não voltasse ali a transmissão, a comunicação ali com o navio-mãe. Acontece que essa comunicação ela voltou 5 horas depois. E ele também começou a checar umas coisas que ele ficou um pouco assustado, como por exemplo, eles controlavam esse submersível como se fosse ali um controle de videogame que nem era ali dos mais caros. E eles se gabavam daquilo, que aquilo era tão moderno, era tão bom, o submersível era tão incrível que aquele controle já bastava e que tudo estava sob controle e tal, só que não foi o que ele viu, né? Porque ele viu que estava sob controle de videogame. E quando você tá a 3.800 metros na água, não é bem isso que você quer ver. Então ele saiu dessa viagem bem assustado e já eles discutiram até
dentro do próprio submersível a necessidade de ter algumas coisas ali que deixasse o submersível um pouco mais autônomo. Quando você entrar, né, no submersível, você abre e depois alguém vai chegar com a parte de trás e vai fechar, vai enroscar ali e vai selar aquela porta com 18 parafusos. Só que você só pode abrir pelo lado de fora. Então, caso, por exemplo, aconteça algum acidente e o submersível ele flutue, você não consegue sair de dentro dele se alguém não encontrar o submersível. Não adianta não acontecer nada, o submersível flutuar se você não consegue sair de dentro dele. E lembrando que o submersível ele só tem ar, ele só tem oxigênio por 5 dias. Então, se você ficar 6 dias ou 5 horas e meia, não adianta. Se ninguém te achar, você não sai, você vai perder a sua vida de qualquer jeito. Tendo essas notícias, essas informações, quem já tinha inclusive se preparado e comprado passagem para ir nessa viagem e acabou desistindo foi o diretor dos Simpsons. E por isso também, tá, que acabou saindo um episódio que as pessoas começaram a dizer que os Simpsons tinham conseguido prever o que aconteceu com o Titan, mas não foi bem assim. É que como o diretor dos Simpsons, ele ficou com essas coisas na cabeça, todas essas possibilidades na cabeça, provavelmente isso acabou aí refletido nesse episódio, que realmente é um episódio bem ali estranho, né, quando a gente olha uma coisa e outra, mas na verdade o diretor dos Simpsons estava bem envolvido aí com a questão do Titan. Depois ele acabou desistindo e acabou não fazendo a viagem. Então no dia 18 de julho foi o dia que eles escolheram para fazer essa missão aí, essa missão até os destroços do Titanic. Tinham passagens pagas, as pessoas tinham, né, ido lá, pagaram as suas passagens, estavam aguardando já um tempo, eles tinham já marcado a data, porém o tempo estava muito feio, então eles decidiram esperar, né, melhorar ali o tempo, as correntes e tudo mais. E no dia 18 foi o dia que eles escolheram porque era um dia que estava melhor, o tempo estava mais aberto, tudo estava melhor, porque nem tudo ia se resumir a esse passeio aí até os destroços, eles também passariam uns dias no navio, então era todo um programa, uma programação de coisa aí para eles fazerem, mas ia sim ter essa descida até os destroços do Titanic. O navio mãe, ele acaba levando então o Titan até o local onde eles tinham marcado como mais fácil ali para eles chegarem até o Titanic e ele é lançado. Testes são feitos, testes no casco para ver se tinha algum problema no casco, algum problema na vedação, tudo parecia ali correto. Então 5 pessoas descem com o Titan para poder ali ver os destroços do Titanic. Então estava o próprio CEO, tá, da OceanGate, o Stanton Rush, o Hamish Harding, os paquistaneses Shahzada e Suleiman Dawood, que era no caso pai e filho, tá? O pai tinha 48 anos, o filho tinha 19 anos, e também o homem conhecido como o Senhor Titanic, que era o Paul Henry Nargolé, de 77 anos. Ele também estava a bordo e ele já tinha descido mais de 33 vezes até os destroços do Titanic. Ele entendia muito sobre o Titanic, ele fez várias entrevistas com filhos de sobreviventes do Titanic, então para ele ali aquilo significava muito. Ele conhecia basicamente ali os destroços do Titanic como a pessoa que construiu o Titanic conhecia quando o Titanic ficou pronto, então foi uma grande perda, foi um homem que ajudou muito a descobrir a história do Titanic, colaborou muito historicamente também com o Titanic e era uma pessoa também muito experiente, tá? Tiveram pessoas ali que já tinham feito viagens, até mesmo viagens espaciais, então eram pessoas que gostavam de aventuras e gostavam de explorar, eram exploradores. Essas 5 pessoas estavam dentro do submersível, não era uma coisa muito agradável, assim, não era uma coisa que tinha muito espaço, mas eles estavam ali de uma forma teoricamente ali correta e seria também um passeio de algumas horas. Acontece que 45 minutos depois do Titan entrar, né, ir para a água e começar a sua descida, eles perdem totalmente ali a comunicação. Vai ser noticiado na TV que apenas 8 horas depois de perderem a comunicação com o Titan, que a empresa, que é a OceanGate, entrou em contato com a Marinha Americana e a Marinha Canadense. E isso teria atrasado as buscas em relação ao Titan. Acontece que as coisas ali parece que não foram bem assim.
Dias e dias a gente ficou na frente da TV, era avisado todas as vezes que a gente ligava a TV que eles tinham oxigênio para 5 dias, o Titan ter flutuado, que era uma coisa que o Titan fazia caso acontecesse algum problema, então ele poderia ser encontrado. Tinha muitas notícias circulando e toda hora também coletivas de imprensa, de pessoas que estavam procurando, as autoridades que estavam procurando, dando alguma satisfação. Em um determinado dia eles chegaram a ouvir batidas e começaram a seguir o som dessas batidas porque parece que tinha um ritmo, uma batida a cada 30 minutos, então eles acreditavam que as pessoas ainda estavam vivas e continuaram procurando, ainda estavam trazendo equipamentos de outros lugares, eles não tinham um equipamento apropriado para descer até os destroços do Titanic, o que também acabou abrindo para o mundo que, bom, nem o Canadá, nem os Estados Unidos, ninguém tinha um equipamento ali que fosse um pouco mais, né, além de 600 metros de profundidade, o que a gente também para pensar, porque existem submarinos aí russos que conseguem uma profundidade bem maior do que 600 metros, e se isso acontecer, nada pode ser feito em relação a isso. Eu achei que eles abriram demais as suas necessidades, é só o meu ponto de vista, coloquem um de vocês aí. Eu sei que foi um reboliço, tá? Tinha navio francês, porque o Nargolé era francês, começaram ali uma grande força-tarefa para tentar encontrar essas pessoas, afinal de contas tinha até um garoto de 19 anos lá, e aí começa uma esperança sem fim da família, de todo mundo, e todo mundo tentando aí, várias pessoas falando, né, inclusive foi quando o diretor dos Simpsons falou na TV, falando que ele tinha desistido porque ele achou tudo muito frágil, parecia uma coisa feita no fundo do quintal. Aí veio também a entrevista, né, do jornalista falando, o jornalista que foi na viagem ali para ver como era, falando, né, que ficou com bastante medo, perderam também a comunicação. Resumindo, né, era uma coisa que as pessoas já deviam estar esperando, porque, sinceramente, já estava acontecendo coisas há um tempo. Eles também já tinham recebido um aviso em 2018 do próprio diretor de operação dizendo que não tinha mais condições de descer com o Titan, porque parece que a janela ali, a janelinha que eles ficavam, a escotilha que eles ficavam olhando ali, a descida, ela não estava bem vedada, e para poder mudar essa peça, era uma peça muito cara que eles teriam que trocar, e ele disse que ali, naquelas condições, o Titan só podia descer 1.000 metros e não quase 4.000 metros. Teve ali alguma divergência e por ter falado isso, ele foi demitido. Então foi uma coisa que, além de não arrumar, demitiram o cara, processaram o cara, e era verdade, estava lá com as necessidades ali, né, e foi piorando cada vez mais. E o que se sabe é que, no fundo, ninguém tem um número de vezes que o próprio Titan aguentaria ir até 3.800 metros e subir, porque ninguém tem uma estimativa que possa medir ali, né, fazer um comparativo da pressão e do casco do Titan, porque ninguém conhece ali os efeitos da pressão na fibra de carbono, e esse é todo o problema do material, porque o material, ele não é um material muito conhecido. Então as pessoas não têm muitas formas de identificar se o material está aguentando ou não está aguentando. Isso faz com que esse tipo de material seja uma caixinha de surpresas. Pode ser que ele desça, como já desceu outras vezes e deu tudo certo, ou pode ser que um simples ali desnível possa causar o que acabou acontecendo. Todos já estavam extremamente nervosos porque começava a contagem regressiva para o ar, eles têm meia hora, mas se eles estiverem abaixados ou em tal posição, eles podem economizar oxigênio. Vão abrir uma coletiva e vão falar o seguinte, que na verdade o que aconteceu foi uma implosão do Titan, que teria acontecido 45 minutos depois. Então ele teria ficado assim, vocês estão vendo a foto aí. Tudo teria acontecido em 0,5 milissegundos, então ninguém nem percebeu o que tinha acontecido, mas a verdade é que essas pessoas, elas fragmentaram. Então uma implosão, ela causa isso, e toda a pressão da água de 3.800 metros é um grande problema. Eu vi algumas simulações em relação a peso, tá, de atmosfera, porque a cada 10 metros você tem ali em torno de uma atmosfera em questão à pressão da água, né, em você ou em um equipamento que você esteja utilizando. Então parece que esse seria o peso de 10 Boeings em cima de você. Então pega 10 Boeings e coloca, né, em cima de uma pessoa, em cima de uma cápsula, aquilo ali vai virar nada enfim, ali na mesma hora, sabe? Não tem muita coisa a se especular. Então essas pessoas nem pensaram, não conseguiram pensar, não conseguiram entender,
só simplesmente aconteceu. Só que a questão toda é que o James Cameron, que é o diretor do Titanic, do filme do Titanic, já foi muitas vezes, inclusive ele já foi até no lugar mais fundo, né, do mar, que é ali na Fossa das Marianas. Ele disse que ele sabia que tinha acontecido uma implosão. E uma das pessoas que estavam lá dentro era amigo dele, que era lá o senhor Titanic, o senhor era amigo do James Cameron. E ele sabia que tinha acontecido uma implosão. Ele disse que era certeza, porque qualquer outro tipo de acidente teria que ter sido algum problema no casco. Porém, o Titan tem um equipamento que faz como se fosse uma varredura no casco para ver se tem algum problema no casco e caso tenha, ele apita. E foi feita essa verificação antes do Titan ir para a água. Então, obviamente, não teria acontecido nenhum tipo de acidente. Ele perdeu, esse teria sido um dos motivos, seria um dos motivos para perder a comunicação, mas não foi, porque teria feito o teste antes e o casco estava em bom estado. Então, ele tinha certeza que tinha acontecido uma implosão por outros motivos esses que eles precisam aí fazer uma investigação para saber qual foi. A questão é que por todos esses dias a família ficou tentando descobrir, ficou tentando saber, de certo não dormiu, não conseguiram fazer muita coisa, porque afinal de contas, né, você não sabia como estava, algumas pessoas diziam que eles podiam não aguentar o frio e nada disso ia acontecer porque eles já tinham perdido a vida há muito tempo. E isso só vai ser sabido porque um equipamento ele vai descer a 4.000 metros, parece que tinha fragmentos ali, tinha destroços ali, né, do que teria sido o Titan a 4.000 metros, tá, de profundidade. Então, esse equipamento conseguiu localizar e foi assim, de acordo com o padrão que eles viram, que eles chegaram à conclusão da implosão. Mas aí é uma questão controversa, porque também não dá para saber se a implosão foi nos 45 minutos, se a implosão foi depois, como foi, não dá para saber. E a verdade é que ninguém tinha visto os destroços ainda. Eles disseram que encontraram, disseram que tiraram, só que ninguém conseguia ver. Falaram que era 5 pedaços e parece que agora que está começando a aparecer um ou outro aí, mas a bem da verdade é que ninguém nem tem tanta certeza assim do que pode ter acontecido. As informações foram muito vagas, mas muito vagas mesmo. E agora também eles disseram que encontraram o que seria fragmentos biológicos que eles mandariam para fazer testes de DNA, porque poderia pertencer a um dos tripulantes. E aí a minha cabeça ficou assim meio confusa. Por quê? Eles fizeram uma projeção mostrando o que teria acontecido com o Titan. Falando o português claro, eu entendi que eles viraram massa, eles viraram tipo nada, seria mais ou menos isso. E aí, de repente, eles acham alguma coisa para mandar fazer exame. É o quê? É um pedaço? É um centímetro? É o quê? Porque a foto que a gente consegue ver parece ali um pedaço de plástico branco com alguma coisa maior, mas será que se tivesse acontecido uma implosão, teria pedaço para estar fazendo DNA? Eu não sei, achei muito estranho. Eles disseram que encontraram, era matéria biológica, mas eu não sei, eu achei muito estranho. Eu ainda acho que de repente, quando eles conseguirem todos os pedaços, porque também muitos pedaços devem ter sido levados pela corrente, uma hora vão aí aparecer, talvez com uma investigação mais para frente possam ter outra conclusão, que eles não estão mais vivos, isso todo mundo sabe, mas a implosão já não é mais uma certeza, porque essa teria sido aí a melhor forma de partir dentre todas que eles colocaram aí que poderia ter acontecido com o Titan depois que eles perderam a comunicação. Então, de repente falaram isso também, será? Para a família, para poder todo mundo ficar em paz? Eles não sentiram nada, não tiveram noção, aconteceu muito rápido, o cérebro nem processou. Será que foi isso mesmo? Porque de repente começar a aparecer pedaços biológicos, né, matéria biológica aí para estar fazendo DNA, fica complicado você convencer a família que a coisa foi tão rápida assim como eles dizem. A tia do Soliman, ela disse do rapaz de 19 anos que ele só tinha ido para agradar o pai, mas na verdade foi a mãe que quis agradar ele, porque a passagem era da mãe, ela cedeu para o filho porque o filho queria ir no lugar dela, tá? Isso ela disse em entrevista ontem. Então a gente também não pode ficar, né, colocando
coisa aí que não existe. E se foi como eles disseram, realmente foi muito rápido. Muito sinceramente, esse foi um passeio que eu achei que essas pessoas fizeram. Eu acho que o único erro que foi cometido ali foi da parte da OceanGate. Existe até mesmo um contrato dizendo que ninguém se responsabiliza por nada, se acontecer acidente, se acontecer alguma coisa, mas eu acho que é um passeio que é fascinante. Uma pessoa que tem condições, eu sei que para muitos pode dizer, nossa, que absurdo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a nossa vida não é a vida das outras pessoas, então eles tinham condições, a gente não sabe como, a gente não sabe como eles trabalharam, como eles ganharam a vida, e era a vontade deles fazer isso. Eu acho que tudo que não se conhece é um risco e não adianta, você se coloca, né? Você pode ser quem for. Quando você tá numa coisa dessa, você tá numa missão e que pode ser sim uma missão que termina muito mal. Agora, eu particularmente não sei se eu não gostaria de fazer essa descida até os destroços do Titanic, assim como diversas outras pessoas. E uma coisa assim que eu prestei atenção é que eu acho que as pessoas elas estavam mais preocupadas que tinham pessoas pagando esse valor para fazer um passeio do que qualquer outra coisa, assim, era mais sobre eles serem ricos e estarem fazendo uma expedição dessa. Só que, desculpa, mas essas expedições não são feitas por pessoas pobres, então, assim, a gente já tem que partir desse princípio. E outra coisa, são pessoas que não têm mais o que ver, não têm mais o que descobrir, não chega a ser ociosidade, porque essas pessoas, justamente por esses passeios e essas loucuras que às vezes eles acabam fazendo, a vida deles não tem ociosidade, eles têm vontades, eles têm paixões e eles vão atrás das coisas deles. E óbvio que às vezes dá errado, que foi o que aconteceu. Você vai imaginar que uma coisa dessa pode acontecer, mas sim, acontece, então não adianta. Mais uma vez, as pessoas também que estavam dentro do Titanic pagaram uma fortuna para estarem na primeira classe, muito próximo desses 250 mil. Tudo vem de acordo com o que você pode. E também não é uma coisa como se de repente alguém te ligou e falou, ó, vem aqui. Não, foi uma coisa planejada, antecipada, pagaram aí, parece que foram pagando, não foi uma coisa... Eu também pensei que tinha sido, mas não foi, foi uma coisa organizada mesmo. Inclusive, o tempo não estava bom. O certo era nem ter acontecido essa expedição. Eu acredito até que possivelmente o CEO, o Stanton Rush, ele tenha ido na missão para não deixar as pessoas um pouco desconfortáveis, porque eu acho que sobrou espaço. Porque o que eu entendi foi que esse lugar que poderia ser do Stanton Rush era o do homem lá, que é o diretor dos Simpsons, que acabou não indo. Então eu não sei como é que ficou e de repente sobrou, dos 5 lugares sobrou um e ele acabou indo, mas em nenhum momento foi dito que desde o começo a ideia era ele ir junto na expedição. Então eu achei um pouco estranho. De acordo com as pessoas que ele estava ali, importantes empresas ali de vendas de aeronaves, o outro também era um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Paquistão, tinha também ali o Nargolé também era interessado nesses assuntos e, sinceramente, a OceanGate estava procurando também patrocínio, já tinha tentado ali um patrocínio, não tinha dado certo, então ninguém sabe se de repente essa não teria sido uma viagem para impressionar e ele também acabou indo junto para dar, né, uma forçada aí. De repente, ganhava um sócio aí que podia injetar um dinheiro alto na OceanGate e acabou, infelizmente, não dando certo. E a bem da verdade é que agora o Titan também faz parte da história do Titanic, porque sempre vai ser, as pessoas dificilmente vão falar submersível, porque é difícil ficar falando submersível, vão falar submarino, mas vai ser o submarino que acabou ficando ou caindo, né, no Titanic ou afundando junto com o Titanic. Queria contar essa história com um pouco de contexto, então espero que o vídeo tenha ficado bom, que vocês tenham curtido bastante. Coloquem aqui embaixo seus comentários também, se eu errei alguma coisa, corrijam, fiquem à vontade. Eu sei que vocês devem ter 1 milhão aí de opiniões e de coisas, coloquem aqui embaixo e também não esqueçam de deixar sugestões aí para os próximos casos. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, vou deixar vídeo aqui na tela final, caso vocês queiram continuar. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, super beijo e até o próximo vídeo.